Você já acordou às 3 da madrugada sem motivo aparente, sentindo uma inquietação inexplicável que parece chamá-lo para algo maior? Se isso acontece frequentemente, prepare-se para descobrir um ensinamento que pode transformar completamente sua vida espiritual. Existe um fenômeno que intriga muitas pessoas ao redor do mundo: acordar consistentemente às 3 da madrugada. Para alguns, isso pode parecer apenas uma coincidência ou talvez um distúrbio do sono, mas os ensinamentos místicos revelam uma realidade muito mais profunda e significativa. Este despertar noturno, que acontece no que chamamos de hora santa, pode ser um chamado divino que merece nossa atenção e resposta adequada. Durante séculos, místicos e santos reconheceram que as primeiras horas da madrugada possuem uma qualidade espiritual única. É o momento em que o véu entre o mundo material e o espiritual se torna mais tênue, quando nossa alma pode perceber com maior clareza os movimentos do Espírito Santo. Não é por acaso que Jesus Cristo escolheu as primeiras horas do dia para se retirar em oração, buscando a comunhão íntima com o Pai Celestial. Quando acordamos às 3 da madrugada, especialmente se isso acontece repetidamente, não devemos ignorar esse despertar como se fosse apenas um incômodo. Ao contrário, precisamos discernir se existe uma dimensão espiritual nesse fenômeno. Muitas vezes, nossa alma está sendo convidada a um encontro especial com Deus, um momento de graça que pode transformar nossa vida de oração e nosso relacionamento com o divino. O silêncio profundo da madrugada cria um ambiente propício para a oração contemplativa. Nesse horário, quando a maioria das pessoas dormem e as atividades do mundo cessam, nossa mente encontra maior facilidade para se concentrar nas realidades espirituais. É como se Deus aproveitasse essa quietude para nos sussurrar verdades importantes, para nos chamar a uma intimidade maior com Ele. Existe uma tradição espiritual que reconhece as 3 da madrugada como a hora da misericórdia divina. Segundo essa tradição, é precisamente nesse momento que Jesus Cristo entregou sua vida na cruz, derramando sua misericórdia sobre toda a humanidade. Por isso, acordar nesse horário pode ser um convite para participarmos de maneira especial dessa misericórdia, seja através da oração de louvor, da intercessão pelos pecadores ou da contemplação dos mistérios da paixão de Cristo. Quando sentimos esse despertar noturno, a primeira coisa que devemos fazer é prestar atenção ao estado de nossa alma. Há uma diferença significativa entre acordar por ansiedade, preocupação ou medo e acordar com uma sensação de paz interior, mesmo que acompanhada de uma inquietação espiritual. Se o despertar vem acompanhado de serenidade, de um impulso interior para orar ou de uma sensação de que algo importante está acontecendo no plano espiritual, é muito provável que estejamos diante de um chamado divino. A resposta adequada a esse chamado não é resistir ao despertar ou tentar forçar o retorno ao sono. Em vez disso, devemos acolher esse momento como uma oportunidade de graça. Podemos começar fazendo o sinal da cruz, reconhecendo a presença de Deus e pedindo sua orientação para saber como utilizar esse tempo de maneira proveitosa para nossa alma. Uma das práticas mais recomendadas para esse horário é a oração contemplativa. Diferente das orações vocais, que envolvem palavras específicas, a oração contemplativa consiste em permanecer na presença de Deus com o coração aberto, em atitude de escuta e adoração. Podemos simplesmente sentar-nos em silêncio, oferecendo nossa atenção completa ao Senhor, permitindo que Ele fale ao nosso coração através de sua graça interior. Outra prática poderosa para as 3 da madrugada é a meditação dos mistérios dolorosos do Rosário. Como esse horário está associado à paixão de Cristo, meditar sobre seu sofrimento redentor pode gerar frutos espirituais extraordinários. Cada Ave Maria rezada nesse momento se torna uma participação especial no amor sacrificial de Jesus, uma união com sua dor salvífica, que purifica nossa alma e aumenta nossa capacidade de amar. A leitura espiritual também pode ser uma resposta adequada ao despertar das 3 da madrugada. Ler algumas páginas do Evangelho, de vidas de santos ou de textos de espiritualidade pode nutrir nossa alma e nos ajudar a compreender melhor o que Deus deseja comunicar através desse despertar.
A palavra de Deus tem poder especial durante as horas silenciosas da madrugada, penetrando em nosso coração com maior profundidade. É importante distinguir entre diferentes tipos de despertar noturno. Às vezes, acordamos por causa de preocupações materiais, ansiedades sobre o futuro ou inquietações de origem puramente humana. Nesses casos, embora possamos aproveitar o momento para orar, o despertar não tem necessariamente uma origem sobrenatural. Porém, quando acordamos com uma sensação de chamado interior, com o coração voltado espontaneamente para Deus, ou com uma percepção de que algo especial está acontecendo no mundo espiritual, é muito provável que estejamos diante de uma graça especial. Alguns sinais que podem indicar um despertar de origem espiritual incluem uma paz interior inexplicável mesmo no meio da madrugada, um impulso espontâneo para orar ou meditar, uma sensação de presença divina no ambiente, pensamentos que se voltam naturalmente para realidades espirituais, ou mesmo visões e sonhos significativos que precedem o despertar. Quando esses sinais se manifestam, devemos acolhê-los com gratidão e responder generosamente ao convite divino. A constância do despertar às 3 da madrugada também pode ser um sinal importante. Se isso acontece ocasionalmente, pode ser apenas uma coincidência ou um distúrbio temporário do sono. Mas quando se torna um padrão regular, especialmente se acompanhado dos sinais espirituais mencionados, é muito provável que nossa alma esteja sendo chamada para uma prática especial de oração nesse horário. Durante esse tempo de oração madrugadora, podemos interceder de maneira especial pelas almas do purgatório. A tradição espiritual ensina que as almas que estão se purificando antes de entrar no céu recebem alívio especial através de nossas orações oferecidas nas primeiras horas da madrugada. Podemos rezar pelas almas de nossos familiares falecidos, pelos sacerdotes que partiram desta vida e por todas as almas que mais necessitam de nossas orações. A intercessão pelos pecadores também é uma prática poderosa para esse horário. Como as 3 da madrugada representam a hora da misericórdia divina, nossas orações pelos que se encontram em estado de pecado podem ser especialmente eficazes. Podemos orar pela conversão dos corações endurecidos, pelo retorno dos que se afastaram da fé e pela salvação das almas que estão em perigo de condenação eterna. Outro aspecto importante é a oração pelos consagrados e pelos líderes da igreja. Durante as horas silenciosas da madrugada, podemos interceder de maneira especial pelos sacerdotes, religiosos e religiosas, pedindo a Deus que os fortaleça em sua missão e os proteja das tentações. Também podemos orar pelo Papa, pelos bispos e por todos os que têm responsabilidades na condução da igreja. A adoração eucarística mental é outra prática recomendada para quem acorda às 3 da madrugada. Mesmo não estando fisicamente diante do Santíssimo Sacramento, podemos adorar a Jesus, presente na Eucaristia, através de nossa oração mental, unindo-nos espiritualmente a Ele e oferecendo-lhe nossa adoração e amor. Esta união espiritual com o Cristo Eucarístico pode gerar frutos extraordinários de santificação. Quando experimentamos esse despertar noturno regular, é importante também examinarmos nossa vida espiritual de maneira mais ampla. Deus pode estar nos chamando para um aprofundamento em nossa relação com Ele, para uma maior dedicação à oração ou para uma mudança específica em nosso modo de viver. O despertar às 3 da madrugada pode ser um sinal de que nossa alma está pronta para dar um passo importante em direção à santidade. É fundamental mantermos uma atitude de docilidade e abertura diante desses chamados noturnos. Se resistirmos ou ignorarmos consistentemente esses despertares, podemos estar perdendo oportunidades valiosas de crescimento espiritual. Por outro lado, se acolhermos esses momentos com fé e generosidade, descobriremos tesouros espirituais que transformarão nossa vida de oração e nossa união com Deus. A experiência de acordar às 3 da madrugada também pode estar relacionada com momentos específicos de nossa vida espiritual.
Durante períodos de provação, de discernimento vocacional ou de preparação para decisões importantes, Deus pode nos chamar para essa oração madrugadora como forma de nos fortalecer e orientar. Nesses casos, é especialmente importante respondermos com prontidão ao convite divino. Devemos também considerar que esse despertar pode ser um chamado para intercedermos por situações específicas que estão acontecendo no mundo. Durante crises sociais, conflitos ou momentos de particular necessidade da humanidade, Deus pode convocar suas almas mais generosas para uma oração especial nas horas silenciosas da madrugada. Nossa intercessão nesse horário pode contribuir para a resolução de conflitos e para o derramamento de graças sobre o mundo. Para aproveitarmos adequadamente esses momentos de despertar noturno, é importante prepararmos nosso ambiente e nosso coração. Manter um pequeno espaço de oração em nosso quarto com uma imagem sagrada, um crucifixo ou uma vela pode nos ajudar a entrar mais facilmente em clima de recolhimento. Ter sempre à mão um rosário, um livro de orações ou a Bíblia também facilita nossa resposta imediata ao chamado divino. A regularidade na resposta a esses despertares é fundamental para que possamos experimentar seus frutos espirituais. Se começarmos a responder generosamente ao chamado divino, descobriremos que nossa vida de oração se aprofunda, nossa união com Deus se estreita e nossa capacidade de perceber as realidades espirituais se amplia. O que pode começar como uma simples coincidência se transforma em uma prática espiritual que marca profundamente nossa jornada de fé. A prática constante de responder aos despertares das 3 da madrugada revela progressivamente seus frutos mais profundos na vida espiritual. Aqueles que abraçam essa disciplina com perseverança descobrem que não se trata apenas de um momento isolado de oração, mas do desenvolvimento de uma sensibilidade espiritual que transforma toda a existência. O coração se torna mais atento aos movimentos da graça. A alma desenvolve uma capacidade maior de discernimento e a vida cotidiana passa a ser permeada por uma consciência mais viva da presença divina. Uma das práticas mais poderosas recomendadas para esse horário sagrado é a oração de reparação. Durante as 3 da madrugada, quando o silêncio envolve o mundo, nossa alma pode oferecer a Deus uma reparação especial pelas ofensas cometidas contra seu sagrado coração. Esta oração de reparação não consiste apenas em pedir perdão pelos próprios pecados, mas em unir-se ao sofrimento redentor de Cristo para reparar as ofensas cometidas por toda a humanidade. Podemos começar essa oração contemplando as feridas de Jesus, especialmente a chaga do seu sagrado coração, de onde brotaram sangue e água como símbolo da misericórdia infinita. Ao meditar sobre esse amor ferido pelo pecado, nossa alma se enche de compaixão e desejo de consolar o coração de Jesus através de atos de amor e reparação. Cada oração oferecida nesse espírito reparador tem um valor especial diante de Deus, contribuindo para a conversão dos pecadores e para a santificação do mundo. A oração pelos agonizantes é outra prática tradicionalmente associada às 3 da madrugada. Nesse momento, quando Jesus entregou sua vida ao Pai, podemos interceder de maneira especial por todos aqueles que estão passando pela agonia da morte. Nossa oração pode ser um bálsamo para essas almas em seu momento final, ajudando-as a encontrar paz e a entregar-se com confiança nas mãos misericordiosas de Deus. Podemos rezar: Jesus, que na hora da vossa agonia na cruz entregasses vossa vida ao Pai, assisti agora todos os agonizantes do mundo inteiro. Concedei-lhes a graça de uma boa morte, livrai-os do desespero e da impenitência final e recebei suas almas em vossa misericórdia infinita. Esta oração, oferecida nas primeiras horas da madrugada, pode ser instrumento de salvação para muitas almas que partem desta vida nesse mesmo momento. O Padre Pio, que experimentou de maneira única a participação nos sofrimentos de Cristo, compreendia profundamente o valor espiritual das horas noturnas de oração. Ele frequentemente passava longas horas da madrugada em êxtase místico, intercedendo pela humanidade e participando de maneira especial da paixão redentora. Seus ensinamentos sobre a oração noturna revelam que esses momentos de silêncio são oportunidades privilegiadas para uma união mais íntima com Deus. Para discernir adequadamente a natureza de nosso despertar às 3 da madrugada,
é importante observar os frutos que essa prática produz em nossa vida espiritual. Se após alguns dias ou semanas respondendo a esses despertários com oração, percebemos um crescimento em nossa paz interior, um aumento em nossa capacidade de amar, uma maior facilidade para perdoar e um desejo mais intenso de servir a Deus, podemos ter certeza de que se trata de um autêntico chamado divino. Por outro lado, se essa prática nos deixa excessivamente cansados durante o dia, irritadiços ou incapazes de cumprir adequadamente nossos deveres cotidianos, pode ser necessário reexaminar nossa abordagem. Deus nunca nos chama para práticas que comprometam seriamente nossa saúde física ou nossa capacidade de servir ao próximo. O equilíbrio e o discernimento são fundamentais em toda a vida espiritual autêntica. Uma oração particularmente poderosa para esse horário é a meditação das 7 palavras de Jesus na cruz. Podemos dedicar alguns minutos a cada uma dessas palavras finais do Salvador, permitindo que elas penetrem profundamente em nosso coração e transformem nossa maneira de pensar e agir. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Pode nos inspirar a perdoar mais facilmente aqueles que nos ofendem. Hoje estarás comigo no paraíso. Pode fortalecer nossa esperança na misericórdia divina. A oração pelos sacerdotes adquire dimensão especial durante as 3 da madrugada. Nesse horário, quando muitos sacerdotes ao redor do mundo estão celebrando a primeira missa do dia, nossa intercessão pode apoiá-los espiritualmente em seu ministério sagrado. Podemos orar para que sejam instrumentos dignos da graça divina, para que sua pregação toque os corações dos fiéis e para que permaneçam fiéis à sua vocação, mesmo diante das dificuldades e tentações. A contemplação dos mistérios gloriosos do Rosário também pode ser uma prática frutífera para esse horário. Após meditar sobre a paixão e morte de Jesus, elevar nosso coração para contemplar sua ressurreição, ascensão e a glória da Virgem Maria pode equilibrar nossa oração e encher nossa alma de esperança. Os mistérios gloriosos nos lembram que todo sofrimento tem sentido quando unido ao de Cristo e que nossa destinação final é a participação na glória eterna de Deus. Quando acordamos às 3 da madrugada, também podemos aproveitar para fazer um exame de consciência mais aprofundado. O silêncio e a solidão deste horário favorecem uma reflexão honesta sobre nossa vida espiritual, nossos progressos e falhas, nossos propósitos e realizações. Esse exame noturno pode ser mais penetrante que o exame vespertino, pois nossa alma se encontra em estado de maior recolhimento e abertura à ação do Espírito Santo. Durante esse exame, podemos revisar não apenas nossas ações externas, mas também nossos pensamentos, sentimentos, intenções e movimentos interiores. Podemos perguntar-nos: como respondi hoje aos chamados da graça? Em que momentos me aproximei mais de Deus? Onde falhei em minha resposta ao amor divino? O que posso fazer amanhã para viver com maior fidelidade minha vocação cristã? A oração de oferecimento do dia seguinte também é uma prática valiosa para as 3 da madrugada. Podemos oferecer antecipadamente a Deus todas as ações, trabalhos, alegrias e sofrimentos que experimentaremos nas próximas horas. Esse oferecimento transforma todo o dia seguinte em uma oração contínua, fazendo com que cada gesto, cada palavra e cada pensamento se tornem ocasião de mérito espiritual. Podemos rezar: ó Jesus, através do coração imaculado de Maria, ofereço-vos todas as orações, trabalhos, alegrias e sofrimentos deste dia que está começando. Fazei que tudo seja para a vossa maior glória, para a reparação de nossos pecados, para a conversão dos pecadores e em união com o santo sacrifício da missa que se celebra continuamente ao redor do mundo. A meditação sobre os novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso também pode ser especialmente frutífera durante as 3 da madrugada. A quietude e o silêncio deste horário favorecem uma reflexão séria sobre nosso destino eterno, ajudando-nos a relativizar as preocupações temporais
e a orientar nossa vida com maior determinação para os bens eternos. Essa meditação não deve gerar medo ou ansiedade, mas sim um santo temor de Deus que nos motiva a viver com maior fidelidade e amor. Quando o despertar às 3 da madrugada se torna regular, pode ser sinal de que Deus nos está preparando para uma missão especial ou para um aprofundamento particular em nossa vida espiritual. Alguns santos experimentaram períodos de oração noturna intensa antes de receber revelações importantes, antes de iniciar obras apostólicas significativas ou antes de passar por provações que exigiam fortaleza espiritual especial. É importante também considerar que esse despertar pode estar relacionado com a necessidade de interceder por pessoas específicas de nossa vida. Às vezes, Deus nos desperta para orar por familiares que estão passando por dificuldades, por amigos que se encontram em perigo espiritual ou por membros de nossa comunidade que necessitam de graças especiais. Nossa oração madrugadora pode ser um instrumento que Deus escolhe para derramar suas bênçãos sobre essas pessoas. A leitura contemplativa da Sagrada Escritura durante as 3 da madrugada pode revelar significados e aplicações que passam despercebidos durante outras horas do dia. O silêncio exterior favorece a escuta interior da Palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo ilumine nossa mente e mova nossa vontade. Podemos escolher uma passagem breve do Evangelho e permanecer com ela durante todo o tempo de oração, saboreando cada palavra e permitindo que ela transforme nosso coração. O Padre Pio ensinava que a oração deve ser como uma conversa íntima entre amigos, na qual não há pressa nem ansiedade, mas apenas o desejo de estar na presença do amado. Durante as 3 da madrugada, quando o mundo dorme e nossa alma se encontra em estado de maior recolhimento, podemos experimentar essa intimidade divina de maneira particularmente intensa. É como se Deus aproveitasse esses momentos para nos revelar segredos de seu coração e para nos comunicar graças especiais. A oração pela Igreja Universal também adquire dimensão especial durante as 3 da madrugada. Nesse horário, quando em diferentes fusos horários ao redor do mundo se celebram missas e se oferecem o santo sacrifício, nossa oração se une à oração de toda a Igreja militante. Podemos interceder pela unidade dos cristãos, pela evangelização dos povos, pela santificação do clero e pela conversão dos que ainda não conhecem Cristo. Quando sentimos resistência interior para responder ao despertar das 3 da madrugada, é importante examinar a fonte dessa resistência. Se vem simplesmente da preguiça ou da busca de comodidade, devemos superá-la com generosidade, lembrando-nos de que todo crescimento espiritual exige sacrifício. Porém, se a resistência vem de uma sensação de opressão, medo ou inquietação que não condiz com a paz que deve acompanhar os chamados divinos, pode ser prudente buscar orientação espiritual. A perseverança nessa prática, mesmo quando não sentimos consolações sensíveis, é fundamental para experimentar seus frutos mais profundos. Haverá momentos em que nossa oração parecerá seca, sem fervor, aparentemente infrutífera. Nesses momentos, devemos lembrar-nos de que o valor da oração não depende de nossos sentimentos, mas de nossa fé e de nossa disponibilidade para servir a Deus. Uma oração oferecida na aridez espiritual pode ser mais valiosa diante de Deus que uma oração acompanhada de grandes consolações. Os frutos da oração madrugadora se manifestam gradualmente em toda a nossa vida. Desenvolvemos maior paciência nas dificuldades cotidianas, maior compaixão pelos sofrimentos alheios, maior capacidade de perdoar as ofensas e maior desapego dos bens materiais. Nossa fé se fortalece, nossa esperança se consolida e nossa caridade se purifica. Descobrimos que as preocupações que antes nos angustiavam perdem sua intensidade e que encontramos paz mesmo em meio às tempestades da vida. Finalmente, é importante recordar que a resposta ao despertar das 3 da madrugada deve ser sempre livre e generosa, nunca escrupulosa ou ansiosa. Deus nos convida, não nos obriga. Se em determinados momentos nossa situação de saúde,
nossos deveres familiares ou outras circunstâncias legítimas nos impedem de responder a esse chamado, não devemos nos angustiar. Deus compreende nossas limitações e valorizará nossa boa vontade, mesmo quando não podemos corresponder plenamente a seus convites. A vida espiritual é uma jornada de amor, não de obrigação forçada. Quando respondemos aos despertares noturnos com alegria e generosidade, descobrimos que esses momentos se tornam oásis de paz em nossa existência, fontes de força para enfrentar os desafios cotidianos e pontes que nos conduzem a uma união cada vez mais íntima com Deus. Que possamos acolher esses chamados divinos com o coração aberto, permitindo que transformem nossa vida e nos conduzam pelos caminhos da santidade.